Olá, você que estava com saudade desse trio fantástico, o melhor, quiçá, do mundo do YouTube. Não é isso, Lu? É isso mesmo, fanáticos do mundo Kung Fu. Finalmente, novamente, outra vez, vamos de novo, todos juntos aqui, demos as mãos e vamos trazer hoje um grande convidado de garbo e elegância para falar de um dos grandes mestres e ícones do mundo do Kung Fu. Não é isso, Bruno? Cara, é isso aí, né? Uma alegria. Luciano, que bom, Felipe, você aqui, que beleza. Mas é uma alegria poder trazer uma pessoa que tem muita legitimidade, né? Muita coisa bacana, interessante para compartilhar sobre esse grande mestre. E que grande mestre é esse? Pô, o grande mestre, né? Que influenciou todo mundo que está assistindo isso aqui. O mestre Bruce Lee. Hoje é o nosso homenageado, né, é a figura central da nossa entrevista para falar desse grande mestre, né, que mudou o mundo. Eu sempre falo isso, quando eu falo do Bruce Lee, eu falo, o cara mudou a história, o cara que mudou a história. Trouxemos aqui hoje também um outro grande mestre, o mestre Adriano Dutra, que é instrutor oficial pela WNG, que é o Wednesday Night, não é o Wednesday Night Group, né, dos Estados Unidos, é diretor técnico da ABJKD, e mestre honoris causa pela FACEI, Faculdade Einstein, em São Paulo. Mestre Adriano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a todos. É uma honra muito grande fazer parte desse grupo aí que todo mundo conhece tão bem, que traz tantas informações e que as pessoas acabam obtendo, através de vocês, conhecimentos que às vezes não estão exatamente na internet, nem no YouTube, porque a maioria das informações que vão para a internet, a grande maioria, é com base em achismos, em alguns casos, principalmente no quesito de hoje, falar sobre o Bruce Lee, sobre o Jeet Kune Do, inclusive, também, se for o caso. E é uma honra muito grande participar desse bate-papo. Pessoal, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que vai estar acontecendo por aqui. E Bruno já está ali futucando fotos e utilizando toda a sua habilidade no audiovisual, entendeu? Que para quem assistiu outras entrevistas... desses textos do Felipe, gente. Para quem não reparou ainda, o Bruno tem muita habilidade, entendeu? No audiovisual. Então, pode acontecer, de repente, de vocês verem a tela totalmente preta, pode acontecer de todo mundo ficar sem áudio, isso pode acontecer. Então, você que está aí assistindo, tenha paciência, entendeu? Já que está gravado, se é só adiantar um pouquinho o vídeo, vai para assistir de novo. Tenha paciência com o Bruno. Mestre, olha só, tá vendo? O bullying aqui começou, mas vamos lá. Adriano, essa foto aqui, né, mostra um pouquinho dessa descendência, né, que vocês têm aí do mestre Bruce Lee. Né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, isso aí é uma linhagem através da Wednesday Night Group, que começa com Bruce Lee, obviamente, o Jeet Kune Do começa com Bruce Lee, e depois seguem as linhagens, né? Ted Wong, que foi aluno do Bruce Lee, Jim Tactics teve a oportunidade de treinar com Bruce Lee em algumas vezes, mas ele não foi graduado pelo Bruce. Jim Tactics foi graduado por Dan Ozan. E Vincent, logo embaixo, que segue a linhagem e foi aluno de Ted Wong. Vincent Raimondi, que é o meu professor, ele treinou com todos os ex-alunos do Bruce, só não treinou com Dan Ozan, mas ele treinou com Richard Vassilio, Jerry Potti, todos que foram tiveram a oportunidade de treinar com Bruce. O Vincent, Sifu Vincent, ele teve essa grande oportunidade. E essa linhagem que você vê é uma linhagem que é aqui do Brasil e também dos Estados Unidos. Eu e o Alex somos os dois únicos fora dos Estados Unidos, aqui na América Latina, no caso, que possuem a certificação de instrutor pela WNG. Na América Latina só existem dois, e os dois são aqui do Brasil, eu e o Alex. E outros 3 estão na Itália. O restante da WNG estão nos Estados Unidos mesmo. Bacana. E Adriano, você me confidenciou que você recebeu, né, do seu mestre, assim, várias histórias, né,
sobre a vida do mestre Bruce Lee, né? Compartilha algo que você acha que é interessante, né? Que pode ser interessante para o nosso público aqui das artes marciais. Muitas coisas que o Bruce fazia, ele não gostava de dar aulas para muitas pessoas, né? O foco do Bruce, na verdade, ele tinha os seus alunos como uma ferramenta para ele mesmo se lapidar. E ele não gostava de dar aulas para quem... Aí é uma aula que ele está dando na casa dele, no fundo do quintal da casa dele. Ele não gostava de muitos alunos. Ele selecionava os alunos, justamente para que ele pudesse... É como se ele fizesse uma análise dele mesmo através dos alunos dele. Todos eles precisavam ser praticantes de alguma modalidade marcial, faixa preta de alguma coisa, para que ele pudesse realmente testar as técnicas. Bruce dizia o seguinte: quando você aplica uma técnica contra alguém que não sabe nada, a técnica funciona, porque o indivíduo ele não sabe nada. A técnica só funciona quando você realmente aplica contra alguém que sabe muito e tem muita experiência. E o Bruce Lee tinha essa mentalidade e usava as suas habilidades para testar contra esses praticantes, que, na verdade, eram amigos dele também. O Vincent me disse que, numa das vezes que estávamos treinando interceptação, o Bruce chegava para os alunos dele e o Bruce ele sentia quando o aluno estava pronto ou não para treinar determinadas técnicas. Às vezes ele encostava a mão, tipo uns exercícios de trapping que você faz para bater e tal. Ele fazia isso, estava explicando e tal, aí ele encostava e ficava olhando para o aluno dele e falava para ele: não, hoje você não está pronto para isso. Porque o Bruce ele não aplicava um golpe que chegava perto do rosto, mesmo sendo aluno. O golpe ele atravessava o rosto. Então, se o aluno não estiver preparado, ele vai tomar o golpe. Assim, até hoje, na WNG, todos os instrutores da WNG, eu, Alex, os outros dos Estados Unidos, da Itália, Canadá, treinamos dessa forma. Você precisa acertar realmente. Porque se você não acerta, você está treinando errado e fazendo com que a pessoa, o praticante, ele treine errado. E o Bruce fazia muito isso. Uma das coisas que impressionava os alunos era, obviamente, o que todo mundo já sabe, que era a velocidade que o Bruce Lee tinha, né? A gente sabe que, na época que ele fazia os filmes, era preciso pediam para que ele fizesse mais devagar e tal. Mas o Bruce Lee, ele avançava 2,5 metros de distância com 1/4 de segundo, que é quase o tempo de uma piscada de olhos. E o soco que ele tinha era extremamente potente. Ou seja, se um indivíduo estivesse lutando com o Bruce a uma distância de 2,5 metros e piscasse os olhos no momento em que o Bruce desferisse o soco, ele não ia saber nem o que matou ele. Não ia dar tempo. E eu vejo muitas pessoas achando que o Bruce era um picareta. A gente ouve muito falar isso, né? Que o Bruce era um picareta, que era um cara que enganava as pessoas com técnicas que não existem e tal. Só que todas as técnicas elas foram aplicadas em campeonatos, foram mostradas, exibidas em campeonatos, né? E ele tinha uma velocidade que acredito que só ele dominava isso. Uma das coisas que eu falo é que as pessoas perguntam para mim: você treina aquela arte marcial que o Bruce Lee inventou? Eu falei: não. Eu treino o Jeet Kune Do, que é um método de confronto real que o Bruce Lee descobriu. Ele não inventou. O Bruce Lee não inventou ou desenvolveu o Jeet Kune Do. É a mesma coisa que falar que Benjamin Franklin inventou a eletricidade. Benjamin Franklin descobriu a eletricidade. Ela já existia. Só precisava de alguém para chegar lá e falar: é assim que é feito. Bruce fez a mesma coisa. Já existia. Ele só precisava de alguém com uma capacidade e uma inteligência marcial muito acima de sua época para entender que, para um confronto real, era necessário fazer isso. E ele
em suas 3 escolas, ele teve 4 escolas, mas 3 foram as principais: Auckland, Seattle e Los Angeles. E ele foi enxugando as técnicas na medida em que ele foi trocando essas escolas. Teve uma época que ele também ficou muito nervoso, porque as pessoas estavam treinando, tentando imitar o Bruce. E desde aquela época já existia o brucelismo, né? Só que eram feitos pelos próprios alunos. Os caras estavam querendo imitar o Bruce. E não era dessa forma. Era algo que ele queria que fosse mais espontâneo. E hoje as pessoas, algumas, ainda confundem essa liberdade, essa espontaneidade do Taekwondo para fazer da forma que ele acha que é. E não é assim. E aí algumas pessoas me perguntam qual a melhor arte marcial que existe no mundo. É arte marcial tal? Sempre tem essas perguntas. Bruce Lee falava que não existe melhor arte marcial. Se você treina um método, você vai ser bom naquilo. Se você não treina, você só vai achar que é bom naquilo até descobrir que você não sabe nada, porque realmente não tem um mais ou menos, né? Ou você é bom ou você não é bom. Não tem um mais ou menos, eu já estudei um pouquinho daquilo, um pouquinho disso, eu treino boxe, eu treino jiu-jitsu, eu treino karatê, eu treino muay thai, e eu vou pegar o melhor de cada um deles e isso é o Taekwondo. Não, Taekwondo nunca foi, jamais será um mesclado de artes marciais com o melhor de cada um, porque todas elas são excelentes, então não dá para fazer isso. Bruce Lee, ele descobriu um método de luta sem regras, de confronto real, que ele realmente percebeu que para ele funcionava. E para que as outras pessoas conseguissem também ter o Taekwondo como um método de confronto real e que funcione, existe um método de treinamento. Existe um core, um núcleo, onde você vai treinar para só depois você ter a sua própria interpretação pessoal. Mas na hora de ensinar, na hora de treinar, não pode haver interpretação pessoal, não pode haver um achismo ou achar que isso é melhor dessa forma porque fulano de tal é alto, o outro lá é baixo, um é gordo, outro é magro. Então, não é desta maneira. O Bruce ele acreditava que a forma como você treina ela é um próprio caminho depois para seguir o seu próprio estilo. Mas até lá, você vai ter que aprender a dar um soco, você vai ter que aprender a se movimentar, vai ter que saber o que é um straight lead, vai ter que saber o que são os footworks, essas coisas. O Bruce ele era muito rigoroso. E uma característica dele nas aulas, segundo a Team Tactic, o Vincent, ele era muito exigente. Ele era muito enérgico nas coisas. Ele não era muito sutil, ele não era carinhoso. Ele gritava, ele dava esporro, ele brigava quando ele não era compreendido. E talvez por isso a quantidade de alunos dele fosse tão pequena também, né? Ele queria que fosse pequeno, mas talvez pela maneira como ele se expressava. Ele não era muito carinhoso, não. Adriano, você falou desse período aí do brucelismo, que a galera gostava de imitar, e de muita invenção que foi atribuída a ele, né? E muitas das invenções que são atribuídas ao Bruce Lee transpassam a questão de arte marcial, né? Tem muita gente que fala que aquela eletroestimulação que o pessoal usa hoje, Abe não sei o quê, que bota no abdômen, que dá choquinhos, foi o Bruce Lee que começou essa história, né? Reza a lenda que ele começou a fazer uns testes meio malucos e a galera depois comprou. Conta aí, tem alguma invenção dessa que a galera prova que de fato tenha sido Bruce Lee? Ou fica naquela, não, eu vi ele usando uma vez, como é que tá há quantos anos é isso? Eu ainda dou uma pincelada aí antes. Essa questão do brucelismo, será que isso também não foi um pouco da influência dos 20 filmes que ele fez? Então, também o pessoal achava que, assim, com a devida licença poética, né? Porque Bruce não utilizava também reza a lenda, né? Tudo reza a lenda, como diz o meu colega, né? Que ele não usava dublês, né?
E naquela época não tínhamos chroma key, então ele fazia realmente, mas todo mundo vê as vitórias dele, mas não via os tombos, né? Não via os machucados, as escoriações, tudo que ele sofria. Então, de repente, o bruxismo criou um endeusamento do método dele, até pelos próprios alunos, né? É verdade. Sobre as técnicas de exercícios físicos que foram mencionadas antes, depois eu vou falar sobre ele nos filmes. O Bruce desenvolveu vários objetos para treinamento pessoal. Tem um deles que é vendido hoje na internet, que ele usa muito para exercitar o antebraço. Ele coloca algumas anilhas no chão e fica levantando, e era para exercitar o antebraço. O outro foi o próprio boneco de madeira, o Mahjong, que ele colocou, os de madeira, ele quebrava os braços dele. Então, ele começou a fazer com os braços de metal e com molas, para que, na medida em que ele socasse, o boneco pudesse revidar os golpes dele, se não com a mesma potência, pelo menos com alguma potência. Então, ele colocava os Mahjongs com uma mola embaixo. Essa corrente russa que ele falou agora há pouco, que hoje mostra na internet, eu já vi algumas fotos com o Bruce usando isso mesmo, mas eu não sei se foi a ideia dele, se foi ele que desenvolveu, mas eu já vi fotos com ele usando essa corrente russa, que é para fazer aqueles abdômenes de forma isométrica, né? Mas eu não acredito que tenha sido ele. O Bruce ele tinha uma característica de buscar velocidade. A ideia dele era velocidade acima de qualquer coisa. Um exemplo, uma coisa que o Bruce Lee fazia muito, ele tinha sempre aqueles alicates de musculação para poder fortalecer o antebraço mesmo. Ele usava isso a todo momento, ele sempre tinha um no bolso. E era em qualquer lugar, inclusive nos restaurantes. Ele ia para o restaurante, ia lá com a esposa, Linda Lee, com os amigos e tal, e enquanto fazia os pedidos, ele ficava com o braço embaixo da mesa, exercitando o punho. Outra coisa que a esposa, a Linda Lee, falou que quando o Bruce estava assistindo o filme, essas coisas não estão na internet. Quando a Linda Lee, o Bruce Lee estava assistindo TV, ele interceptava os comerciais. Aí eu perguntei para o Vincent, que eu não tinha ideia de como é interceptar um comercial. Aí ele explicou que o Bruce ele conhecia os comerciais de TV, quando um acabava e quando um começava. Então, entre um e outro, ele disparava um soco perto da TV. E o objetivo dele era fazer com que o soco chegasse perto da TV e voltasse em seu estágio inicial antes do outro comercial começar. Mas eu não consigo imaginar a velocidade que isso deveria ser, porque quando um acaba, o outro já começa. Então, quando um acaba, o Bruce soltava o soco, voltava e o outro começava. E a Linda ali ficava revoltada com isso, porque ele ficava na frente da TV o tempo todo. E as crianças, na época, né, o Brandon, a Shannon, ainda pequenos, o Brandon ficava tentando imitar e nunca dava certo, né? Às vezes ele era mais rápido do que o Plim Plim da Globo, cara. Basicamente isso. Basicamente isso. Bruce, os golpes dele, ele conseguia alcançar uma velocidade muito, muito, muito além daquilo que a gente pode imaginar. Ele colocava alguns alunos com o cigarro na boca e ele queria que os alunos evitassem que ele acertasse o cigarro com um chute. Então, ele falava, quando você perceber que eu vou chutar, você só chega para trás. E já colocava eles com a mão perto para evitar que acertassem o rosto ou qualquer coisa nesse sentido, mas o Bruce conseguia acertar os cigarros de todo mundo, porque na época fumar era elegante, né? Era maravilhoso, né? Podia fumar em qualquer lugar. Então, os caras andavam com um massinho de cigarro, aquelas coisas todas, e sempre tinha. Quem usava tinha um temperamento muito forte e era fumante também. Um ator, me esqueci o nome dele agora. No decorrer da nossa conversa, eu vou me lembrar do nome dele. Tanto que,
na série que fala sobre a história do Bruce Lee, que parece uma novela, mostra muito ele, esse ator, mediando a luta dele com outro grande mestre também. E esse cara, ele era uma das pessoas que admiravam muito o Bruce, mas ele queria superar, não eram as próprias habilidades. Ele queria ser igual ao Bruce, ele queria ser melhor do que todo mundo. E quando você tem essa mentalidade de ser melhor do que aquele que te ensina, você fica estagnado, porque você não vai conseguir resultados tão bons quando está aprendendo alguma coisa. E aí a ideia de que não estou conseguindo sair do lugar, ela acaba acontecendo. Sobre o Bruce nos cinemas, esse endeusamento que acontece, como foi bem colocado, acredito que parte disso seja verdade. Contudo, o Bruce ele usava dublê. Ele tinha e uma das pessoas que faziam algumas cenas por ele, Jack Chan, foi dublê dele, inclusive em Operação Dragão. E ele foi dublê, foi coadjuvante, o Jack Chan foi coadjuvante também. E tem um momento em que o Bruce, ensaiando a coreografia, ele acerta realmente o Jack Chan. E o Jack Chan fala com ele que o Bruce fala com o Jack Chan, pede desculpas e tal, e tem até um depoimento do Jack Chan falando sobre isso, e que ele era muito fã do Bruce, e de repente o Bruce acerta ele, e ele ficou muito feliz por ter sido acertado pelo Bruce, e ainda o Bruce pedindo desculpa para ele. Ele falou, foram 2 prêmios que eu recebi, o cara me acertou e ainda me pediu desculpas, e foi lá, abraçou o Jack Chan. Bruno gostaria de ter tomado um supapinho de leve de Bruce, eu tenho certeza. Só de leve. Mas a gente passou esse relato. Ele não tinha noção do perigo. A gente passou esse relato aqui do Jack Chan, né, num outro especial que a gente fez sobre os filmes do Bruce Lee. E ele fala, né, muito legal, Adriano, porque ele fala que foi o dia mais feliz da minha vida. Porque o Bruce ficou me dando atenção. Exatamente. E eu sou muito fã do Jack Chan, justamente por ele ter muita habilidade e ter esse carisma que ele tem como um ator. É um cara que torna ele quase único no segmento marcial, de artista marcial mesmo, de artista de cinema e tal, porque ele tem esse carisma mesmo. Ele é um cara incrível, ele é um cara que está acima da média também. A habilidade dele é inconfundível também. Adriano, eu li há pouco tempo o último livro que foi escrito pela Shannon Lee, né, a filha do Bruce Lee, que é aquele Como Água. Né? E tem uma passagem que eu achei muito interessante. Né? Ela conta, né, que a mãe dela, Linda Lee, diz para ela, então esse livro foi escrito por ela, que naquela famosa luta do Bruce Lee com o Wong Jack Ma, né, que era aquela luta que ia decidir se ele poderia, né, lecionar lá para os americanos e tal, os estrangeiros. Sim. E ela conta, então, nesse livro, que nessa luta, né, que tem um filme, então, que é super bonito sobre a luta e tal, mas ela conta que a luta foi ridícula, que, de acordo com as palavras, ela, obviamente, era criancinha, não sei nem se ela já tinha nascido, mas, se eu não me engano, o Bruce Lee faleceu quando ela tinha 4 anos. Então, ela não tem grandes lembranças dele, ela fala isso no livro. Mas é muito interessante até como ela se expressa sobre o Bruce Lee, muito bonito. Mas ela conta que nessa luta, então, o que aconteceu é que o Bruce Lee falou, não, quer saber? Vocês vieram aqui me desafiar, então eu vou dizer quais são as regras. Não tem regra. Falou que não ia ter regra. E aí termina a luta com o Bruce Lee correndo atrás do mestre Wong Jack Ma, o Bruce Lee pula em cima dele, bate nele, manda ele pedir arrego, né? Ele pede arrego, né? O Bruce Lee ganha a luta, mas ela conta que no final o pessoal saiu lá da escola dele, o Bruce Lee sentou no meio-fio e ficou assim com a mão na cabeça. E a Linda ali, né, a esposa do Bruce Lee, fala, poxa, Bruce, o que aconteceu? Você ganhou a luta, por que você tá assim? E ele fala assim, não, porque eu não estava preparado para lutar sem regras. E ele ficou consternado, porque ele não se sentiu preparado para lutar sem regras, e ele começou a pensar sobre isso, falou assim, pô, eu nunca pensei numa situação que eu tivesse que correr atrás do meu oponente. E ele estava assim, né? Você já ouviu esse tipo de história? Aquela expressão assim, né?
depois que faz, fala, meu, o que foi que eu fiz? O que deu em mim? Todo mundo já fez uma dessa na vida. Que M eu fiz? Né? Não pensou antes de fazer. Tem gente que tira a barba e fala. Depois fica assim também. É outra história. Outra história. Mas fala, Adriano, o que você já ouviu? O Bruce ele teve alguns episódios parecidos com esse durante a vida dele, principalmente depois que ele começou a ser ator. As pessoas desafiavam ele, porque como ele era ator e estava mostrando uma técnica não clássica e que ele dava o nome daquilo, ele assinava o nome da técnica, Jun Fan Gun Fu, os próprios mestres chineses não admitiam aquilo de forma alguma. E nos sets de filmagem aconteceram várias coisas nesse sentido. Teve uma ocasião em que o Bruce estava falando sobre o método dele e um faixa preta de judô, na época, desafiou o Bruce. E ele negou, o Bruce disse que não. Desafiou de novo e ele falou também exatamente a mesma coisa, sem regras. E o faixa preta aceitou na época e foi feita a luta numa quadra de futebol em que haviam pouquíssimas pessoas, uns poucos amigos do Bruce e alguns poucos amigos desse faixa preta. E a luta durou 11 segundos. E foi o tempo que ele achava que não deveria ter levado tanto tempo dessa forma. Mas é porque a distância, toda vez que ele se aproximava, o judoca tentando equalizar a sua técnica com a do Bruce, ele tentava manter uma certa distância. E o Bruce tentando controlar a distância e ele mantendo a distância. E no primeiro momento da pegada, onde havia a distância para ser aplicado o soco, o Bruce Lee ele aplicou o soco e acabou a luta, 11 segundos. Em várias situações, inclusive a Operação Dragão também, no filme clássico do Bruce, tiveram dublês que eram lutadores também, desafiando o Bruce. E essas lutas clandestinas aconteciam muito porque as pessoas não acreditavam no Bruce. Algumas ainda até hoje não acreditam. Aconteciam demais. O fato dele ser um protagonista de um novo método, isso irritava profundamente a Associação Chinesa, em Chinatown, no caso, porque o Bruce Lee ele não podia ensinar a técnica para os demônios brancos, segundo eles falavam. Não podia, de jeito nenhum. Tinha que ser uma coisa particular, é uma herança chinesa. E o Bruce Lee queria dar aula para quem ele quisesse, ele achava que ele poderia dar aula para quem quisesse, ponto final. E ele veio de uma técnica, ele treinou uma técnica durante 7 anos com o Ip Man, ele treinava o Wing Chun, que é extremamente objetivo também. E o Bruce Lee, ele, na época que ele começou a dar aula, ele adotou o nome de Kung Fu Junfan, porque como ele queria ele não queria fugir muito daquilo que ele conhecia, porque já funcionava para ele. Só que ele não trabalhava mais a linha tão reta como é o Wing Chun. Ele gostava de ir pelos flancos. E o Bruce tem um acervo tinha, né? Ainda existe o acervo das lutas de Muhammad Ali, porque ele gostava de ver as lutas como o Muhammad Ali se movimentava. Tanto que hoje, Los Angeles foi a última escola que Bruce Lee teve. Em Los Angeles, que chama de Old School, as técnicas elas estão muito perto, assim, você observa que está muito perto do boxe ocidental. Tem muita movimentação de esgrima, tem alguma coisa de savate também, e quase nada de Wing Chun. Não é porque não funciona ou porque ele não gostava, mas é porque ele foi moldando as necessidades que ele queria para o método dele
desta maneira. Então, ficou muita coisa do boxe, muita coisa da esgrima. A objetividade do Wing Chun, ela continua firme nas técnicas do Jeet Kune Do, mas ele fazia isso. Um exemplo muito crasso de que o Bruce ele evoluía a sua forma de pensar é quando as pessoas tinham a oportunidade de fazer uma aula com Taki Kimura e depois fazer uma aula com Ted Wong. E a primeira impressão é de que cada um fez aula com pessoas diferentes, porque Taki Kimura tinha uma maneira de se expressar dentro de um confronto real e Ted Wong outra maneira de se expressar. Taki Kimura tinha uma maneira, a postura é mais centralizada que ele usava, e a do Ted Wong já é uma postura mais perto do boxe mesmo, que o Bruce já estava desenvolvendo. E isso ficou muito marcante durante toda a evolução do Jeet Kune Do, e as pessoas questionavam muito o Bruce, porque, por exemplo, o Tisao era muito usado na escola em Seattle. Tisao, todo mundo sabe, né? Braços aderentes, muito usado no Wing Chun. Só que quando o Bruce Lee conheceu Karim Abdul-Jabbar, 2,20 metros, jogador de basquete profissional, já não funcionava. Ele percebia que a técnica do Tisao não servia para treinar com o Karim Abdul-Jabbar, porque a envergadura do Karim Abdul-Jabbar era maior do que a altura do Bruce. O Karim Abdul-Jabbar, com braços abertos, era maior do que a altura do Bruce, que o Bruce tinha 1,72. O Karim Abdul-Jabbar tinha quase 2 metros de envergadura. O soco dele era um tiro, era muito longo, alcançava muito longo. Então, isso ele foi tirando um pouco do Tisao e colocando mais as técnicas de trapping, que depois só sobraram várias técnicas de trapping. E acabou sobrando só 5 técnicas. Só 5 mesmo, as que funcionam em confronto real. Adriano, você estava falando essa questão que muita gente conhece, que o Bruce Lee ele era um grande admirador de várias artes marciais diferentes, né? E no final Sim. da década de 70, 80, já tinha começado no Ocidente essa coisa de se graduar, né? Que no Oriente não tem muito essa questão da graduação, mas no Ocidente já estava começando a questão das faixas, dos níveis, dos graus. Você tem algum relato de alguma arte marcial que ele chegou a se graduar? Né? Porque tem o próprio Wing Chun, parece que ele não chegou ao último nível do Wing Chun. Então, tem alguns relatos dele picotando muitas coisas. Tem alguma arte marcial que ele chegou a se graduar efetivamente ou não? Não. Bruce Lee não se graduou em nenhuma arte marcial ocidental ou oriental. Primeiro que ele não gostava muito de faixa, mas ele chegou a treinar judô, por exemplo. Existem fotos, por exemplo, ele usando o judogi, que é o kimono, né? E mostrando ele com uma faixa preta, inclusive. Mas aquilo foi apenas para foto. Ele treinou o grappling já no finalzinho da década, chegando nos anos 70 já, né? Ele já começou a fazer grappling com o judô. Não posso confirmar se ele fazia ou se ele chegou a estudar jiu-jitsu, por exemplo. Mas judô, sim. Ele treinou judô para conhecer o judô. Ele treinou Savate para conhecer também como era o boxe francês, como é que aquilo funcionava e tal, porque era um boxe que podia chutar e ele queria saber como é que aquilo funcionava. Mas o Bruce nunca teve nenhuma graduação em outra modalidade marcial. No Wing Chun, ele treinou durante 7 anos, até ele sair da China e ir para os Estados Unidos. Mas também não se graduou como instrutor de Wing Chun, embora conhecesse muito bem o método, ele podia representar bem, mas ele não teve a graduação de instrutor de Wing Chun pelo Ip Man, não teve isso. E pouca gente sabe, aí só pincelando um pouco, né? Por muita movimentação e o que levou ao cinema, né? O Bruce ele fez faculdade, né? De teatro. E também ele é filósofo também, para quem não sabe, né? Às vezes o pessoal acha que ele falava bem, escrevia tudo aquilo, tinha todos aqueles pensamentos que eram até um pouco avançados para a arte marcial, né? Mas isso teve a influência dos estudos acadêmicos dele, né? Já provando que assim não basta saber socar e chutar, né? Está aqui Bruno Barros também, que é filósofo, né?
é o nosso filósofo de plantão e também é estudioso e fala muito bem, não tanto quanto o Bruce, mas também fala palavras bonitas de garbo e elegância. Não é isso, Felipe? E, inclusive, reza a lenda que os cabelos do Bruno caíram de tanto estudar. Foi o desespero de aprender coisas novas, ele ia puxando, entendeu? Foi um processo de amadurecimento intelectual que aconteceu com ele. Mas e qual de vocês já ganhou um campeonato de tchá-tchá-tchá igual o Bruce Lee ganhou? Verdade. Porque ele era dançarino, ele ganhou um campeonato de tchá-tchá-tchá, gente. O Bruce era muito polivalente, né, cara? Ele era um cara muito... ele nunca fazia nada, ele era muito competitivo, ele era extremamente competitivo. E ele gostava dessas coisas. E ele ganhou mesmo o campeonato de tchá-tchá-tchá. Um grande filósofo também, ele usou muita filosofia para sua própria forma de pensar através do Taekwondo. Ele, às vezes, ele falava alguma coisa e as pessoas... para entender um pouco de filosofia, eu sempre achei que a pessoa tinha que estar um pouco drogada para entender um pouco. Porque, às vezes, o que é dito, a gente tem que parar e pensar, meu Deus, será que... Bruno, eu vou deixar para você comentar essa, hein? Pô, eu não sou filósofo. Você está me zoando? Porque, às vezes, é muito profundo o que está sendo dito. E o Bruce usava muito isso. E sabe que vocês estão brincando, mas o pessoal que sempre vem visitar o meu One, né, a escola, eu sempre falo, não, porque o Kung Fu, as escolas de Kung Fu são escolas de filosofia em movimento. Tá vendo? Muito bom. Pô, você tem vários grandes mestres como Bruce Lee, né, Sun Tzu, que são, né, patronos aí do Kung Fu. Bem, voltando aqui, Adriano, teve uma grande polêmica aí nos últimos anos, né, do Quentin Tarantino, né, aquele filme que ele fez Era Uma Vez em Hollywood, que ele personificou o Bruce Lee, ficou feio pra caramba, né? Pra quem gosta do Bruce Lee, ficou esquisito. Não pode falar. Bem, o que eu queria falar da polêmica é que, envolveu, inclusive, né, a Shannon Lee, né, que é filha do Bruce Lee, né? O filho dele também faleceu, então ela meio que fica como porta-voz da família, né? E ela fala, tô cansada. Olha só que ela fala, cara. Isso é muito forte que ela fala. Ela fala assim, tô cansada de ouvir homens brancos me dizerem como meu pai era. No sentido de, o Bruce Lee passou por um monte de sufoco aí sendo imigrante chinês, naquela época, né? Que, a gente não tem como pesar, né? Para julgar, né? Como é que ele agia e tal. Então, como é que você comenta esse fato aí? Tá, Quentin Tarantino, ele é muito conhecido por suas habilidades em enxergar violência ao extremo nos filmes dele, né? Kill Bill, entre tantos outros. E esse filme, Era Uma Vez em Hollywood, ele dirigiu um filme onde esse filme ele tem um contexto real. Aquele casal ele foi assassinado, na verdade, né? Só que o Quentin Tarantino ele deu uma versão contrária de tudo. Ele pegou, tanto que o casal nem morre no filme, né? E quem morre são os assassinos. E, na verdade, os assassinos não morreram, sabe? Eles foram presos, tiveram julgamento, etc. E o casal morreu. E ele pegou exatamente o contrário. Ele pegou o casal, que foi um assassinato que deixou os Estados Unidos muito abalado. Esse casal não morre no filme, morrem os assassinos. Parece que foi um grito, representa um grito que estava preso na garganta das pessoas na ocasião. E ele faz um reverso da história. Ele coloca o Bruce. O Bruce ele era um cara, segundo as pessoas que o conheceram, de pavio curto, não falava, ele era educado, mas extremamente pavio curto. E ele coloca isso no filme, só que ele extrapola. Ele coloca um ator que parece muito com o Bruce, na verdade. Existem vários atores que se parecem, até usam o próprio nome de Bruce Lee, às vezes com Lee, e coloca o Bruce como um cara apenas arrogante, mas que não soubesse lutar. E no filme Era Uma Vez em Hollywood, ele toma um pau danado de um dublê lá, né, e tal. Mas a ideia do Quentin Tarantino era justamente de contar uma história inversa do que aconteceu. Era mostrar o casal que se deu bem, os
assassinos que se deram mal, e do Bruce Lee, que não era nada além de um falastrão, de um fanfarrão, aquela coisa toda. Gerou uma repercussão muito negativa entre os amantes do Bruce Lee, amantes do brucilismo, digamos assim. As pessoas falando o absurdo, aquela coisa toda de que aquilo foi um afronto, aquilo não poderia ter acontecido, aquele filme não... Enfim, cada um falando como se estivesse falando de Jesus Cristo. E na verdade, foi uma ideia do Quentin Tarantino de apenas colocar a história inversa. Eu assisti o filme no cinema e eu me diverti muito. Eu fiquei imaginando como seria o Bruce sendo só um fanfarrão mesmo, só um falastrão mesmo. E ele provou em vários momentos que ele não era só um cara que era bom. Ele falava que ele era bom. O lance é que o Bruce, como eu falei, ele não era um cara muito paciente, era um cara educado, e numa das reportagens, entrevistas que fizeram com ele, o repórter perguntou para ele se ele se considerava muito bom. Se o repórter perguntando ao Bruce, você acha que você é bom? Aí o Bruce parou e falou para ele que se ele dissesse que não, se ele dissesse que sim, o repórter ia achar que ele está mentindo. Mas se ele disser não, ele vai saber que ele está mentindo. E aí o repórter, você entendeu o que o Bruce estava dizendo naquela hora e continuou perguntando se ele era realmente bom ou não. E aí o Bruce foi minuciando as respostas até de uma maneira não tão educada mais. O Bruce realmente não tinha muita paciência. Mas a maneira como o Bruce se comportava diante das câmeras para uma entrevista, ou diante das câmeras para o cinema, ou diante dos amigos, são 3 comportamentos diferentes, totalmente diferentes. A luta que o Bruce Lee fazia no cinema, embora totalmente coreografada, ela tinha como base a sua ideia do que deveria ser uma luta real, mas não era luta real. Tem uma luta em 1965, em Seattle, em que eu não tenho certeza se ele faz uma demonstração técnica com o Taki Kimura, acho que é com o Taki Kimura, que o pessoal fala que foi com o Dan Inosanto, que o Bruce Lee está com colete, capacete, os dois estão com luvas, a Kong Hand, inclusive usando a Kong Hand. Eles estão fazendo uma demonstração técnica e não era uma luta real. Aí várias pessoas no YouTube mesmo falam que aquilo era uma luta combinada, que aquilo era uma coisa muito fraca, mas não percebiam a essência daquilo. Era Taki Kimura, eu achava que era Ted Wong. Taki Kimura com o Bruce Lee fazendo essa exibição técnica. A maioria das pessoas fala que era Bruce Lee com o Dan Inosanto, mas não era. Dan Inosanto estava na fila, estava sentado na cadeira ao lado de Tim Tact no dia dessa exibição com o Taki Kimura. E a maneira como se luta num confronto real, eu falo muito com o Vincent sobre isso aí, não é para ser bonito. A luta, uma briga, ela não é plástica. Uma briga real, às vezes eu fico assistindo vídeos no YouTube de câmeras de postos de gasolina, essas câmeras de segurança, onde há brigas dentro de boates, onde há brigas na rua e tal. E você observa que, por mais técnico que o indivíduo seja, se ele for um campeão mundial de qualquer coisa, a briga ela não tem plasticidade. Ela não tem aquela beleza técnica que a gente aprende dentro de uma academia, dentro de uma escola de arte marcial. Não é para ser diferente do Taekwondo. A prática do Taekwondo, ela não te proporciona um prazer visual como algumas artes marciais possuem, porque ela não tem essa habilidade visual. Ela é para confrontos reais. A gente comenta que treinar Taekwondo é para ser frustrado, porque você vai acertar uma vez só e vai acabar a luta. A localização anatômica ela é extremamente importante, ter conhecimento de localização anatômica para saber aonde você vai tocar. Essa foto aí que está mostrando agora foi em 2011, por um grupo de elite de algumas polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, alguns
soldados do Exército também estavam nesse dia também. Foi um dia muito bacana, que foi ministrado por um grupo por uma empresa que dava cursos de segurança, de imobilização tática para grupos de elite da polícia, inclusive da SWAT. E para fazer as técnicas de imobilização, aí eles me convidaram. Eu gosto muito da parte da imobilização. E aí me convidaram para fazer esse momento. Então, foi um momento muito, muito, muito bom para mim. Eu gostei muito dessa oportunidade, conhecer essas pessoas, de ouvir as dúvidas, porque uma das coisas que eu ouvia muito, eles eram obrigados a fazer esse curso, alguns policiais eles eram obrigados a fazer, eu ouvia muito eles falando que adianta aprender a dar tapa se bandido tem arma melhor do que a nossa. Era uma das coisas que eu ouvia durante o curso. E eram esses caras que eu chamava. Assim, faz favor, chega aí, deixa eu fazer alguma coisa, que eu sabia que os caras iam tentar fazer algo assim para dificultar a minha vida lá na hora. Lá. E isso, para mim, me ajudou muito, porque quando você treina alguma coisa, vocês sabem, quando você está ensinando alguma coisa para alguém, e essa pessoa facilita a aplicação técnica que você vai usar, na verdade, ele está dificultando, porque fica tão fácil que acaba sendo desnecessário a utilização da técnica. Então, quanto mais real for, melhor é para ambos, tanto para quem ensina quanto para quem aprende. Pessoal, para quem está assistindo agora, hoje, especial Bruce Lee. Infelizmente, eu olho o horário. Chifu Bruno Barros, nosso filósofo, /editor, /especialista em audiovisual, /especialista em calvície. Chifu Bruno Barros. Barba bicolor. Como estamos no tempo? Barba bicolor, obviamente. Como estamos no tempo? Já que sou grande especialista de tudo, né? Não, infelizmente, infelizmente a gente já chegou ao final. Uma última pergunta. Quem quer fazer a última pergunta aqui para o mestre Adriano? Vai, Lu. Lu tá muito quieto. Não. Olha, isso aí, eu já falei antes. Isso é nível Bruno Barros. Ele tem que, assim, ele tem que fechar com garbo e elegância. Nós dois somos jovens, assim, e nós estamos aprendendo com esses dois mestres barbudos aqui hoje. Aí, Adriano, entrou nessa também. É ele que tirou a barba? É ele que tirou a barba recentemente? Não, eu não tenho mesmo. Foi o Luciano, ele parou na puberdade e foi só envelhecendo, entendeu? Tudo que a gente parou na puberdade, depois ele só continuou envelhecendo. Foi a minha, porque eu baixei, eles ficam perturbando, que eu baixei a barba, entendeu? Eles não gostam de me ver barbudão e tal. Vamos falar disso. Não, Adriano, bem, a gente vai ter que concluir o programa, né, infelizmente, mas queria que fizesse uma conclusão com algo que você pode buscar do Bruce Lee e deixar, né, para a nossa audiência, né? Qual o maior ensinamento, né, que você gostaria hoje de compartilhar pelo momento, né, que Bruce Lee deixou para todos nós aqui? Para mim, uma das maiores lições que eu acho que Bruce Lee deixou é a capacidade de ser autêntico quando as pessoas não te permitem autenticidade. Porque quando você é legítimo, quando você é absolutamente original, você causa estranheza nas pessoas. E o mundo hoje está muito diferente da época que o Bruce desenvolveu, percebeu que havia uma forma de se expressar numa luta. E hoje o mundo está diferente por causa do imediatismo, por causa da internet, a gente tem as respostas muito rápidas, só que esse problema causa também a falta de identidade nas pessoas. As informações, as pessoas, a grande maioria tem preguiça de estudar, tem preguiça de ler e, às vezes, preguiça de ouvir. E, quando ouvem, tem preguiça de aceitar. A aceitação, a negação, fator de mecanismo que todo mundo tem, para algumas pessoas, é tão grande que a sua identidade ela fica comprometida. E, para mim, esta lição que o Bruce deixou foi muito maior do que o próprio Taekwondo. Foi a capacidade de impor
a sua autenticidade, ainda que na base da porrada. Mas ele fez isso. A gente não precisa fazer isso mais. Hoje podemos conversar, dialogar e tudo mais. Mas essa ideia de ser legítimo, custe o que custar, respeitando as pessoas, obviamente, para mim é fundamental. Eu acredito que as pessoas, quando elas são legítimas, elas são muito mais fáceis de lidar, mesmo com temperamentos, às vezes, um pouco oscilantes e tal. A legitimidade, você sabe, cada um de nós sabemos o que nós somos quando ninguém está olhando para a gente. Quando você está sozinho em algum lugar, no seu quarto, na cozinha, na sua casa, em que não há câmeras, em que não há nada, você é aquilo quando ninguém está te olhando. E quando você consegue ser o mais próximo daquilo, perto de todo mundo, então a sua identidade, a sua legitimidade, ela está preservada. E o Bruce, ainda que o comportamento nas câmeras e perto das pessoas, ele era diferente, ele não era diferente na sua essência, ele era diferente no seu comportamento, porque em cada situação exige um comportamento diferente. Como nós aqui, eu tendo esse privilégio, essa honra gigante de falar com vocês, o meu comportamento aqui, ele é tranquilo, é um comportamento... Eu estou professorando a respeito de um tema, mas é um comportamento que, para o momento, me exige. Mas a minha essência é essa. Eu vou falar dessa forma com os meus amigos, com a minha família, eu vou dar gargalhada com eles, eu vou rir, vou zoar muito. Por isso que eu perguntei quem é que tinha feito a barba. Pensei até que era o... Eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome. Estou ficando velho, estou ficando sem lembrar. Mas é isso aí. Eu acredito que a maior lição que o Bruce deixou foi a capacidade de ser 100% autêntico. E ele foi muito isso. Foi muito isso mesmo. Muito bom. Bruno, foto final? Foto final. Mestre, queria só te agradecer, né, pela oportunidade aí, por ter aceitado o nosso chamado, nosso convite. E legal que todos possam se expressar sinceramente aí, né? Foto final. Faz uma pose bem bonita. Falou, pessoal. Até mais. Isso. Vai ficar para prosperidade e posteridade. Foto do Felipe sem barba. Valeu. Até mais.